Olá, sejam bem-vindas a este workshop onde vou ensinar-vos meinhas para bebê. Estas mini meinhas, estas coisas fofinhas que eu tenho aqui em vários tamanhos. Este workshop aborda, portanto, estes 5 tamanhinhos de meias, não é, que eu tenho aqui na minha mão. Este, a amarelinha para o tamanho de recém-nascido, tamanho dos 0 aos 3 meses, dos 3 aos 6, 6 aos 9 e dos 9 aos 12. Estas meinhas foram tricotadas com agulhas de pontas duplas, de 3 mm, e utilizei fio para bebê da BMG, o fio Baby. É, portanto, um fio que dá para tricotar com agulhas 3, 4 mm. E as instruções que eu tenho para estas meinhas, nos 5 tamanhos que eu aqui refiro, são tendo por base este fio. O que quer dizer que se vocês alterarem o fio, para um fio que seja um bocadinho mais grosso ou um bocadinho mais fino, vão ter de adaptar depois as instruções para a meia não ficar ou muito grande ou muito pequena. Mas eu já vou explicar isso. Vão também precisar de um marcador. Eu costumo utilizar estes marcadores assim, que parecem um alfinetezinho de dama, parecem um cadeadozinho, para marcar o início da nossa volta. Então, vocês aqui no grupo, no separador que diz ficheiros, aqui por cima deste vídeo, aparece o separador ficheiros. Vocês acedam a esse separador e vão encontrar aí um manual de apoio a este workshop que eu preparei para vós. Nesse manual, vocês vão encontrar as instruções passo a passo e, portanto, discriminadas de cada modelo ou de cada tamanho de meias que eu ensino aqui neste workshop. Portanto, vão ter as instruções da meinha para recém-nascido, da meinha dos 0 aos 3 meses, sim, desculpem, dos 3 aos 6, dos 6 aos 9 e dos 9 aos 12 meses. Por uma questão de facilidade, eu aqui neste workshop, eu criei um vídeo tutorial e esse vídeo tutorial eu vou mostrar a confecção desta meia, que é a meia no tamanho maior, dos 9 aos 12 meses. Exatamente para vos mostrar como fazer a montagem inicial, como fechar o círculo de malhas e tricotar a nossa meia, não é? Como fazer o calcanhar, como levantar aqui o pontinho extra, tanto deste lado como deste, para evitar a formação do buraquinho, como levantar os pontos, como fazer esta curvatura, como é que vamos então depois tricotar o pezinho da nossa meia e como finalizar fazendo a biqueira, que é depois cerzida na pontinha. Eu vou, portanto, fazer o vídeo tutorial a ensinar esta meinha, mas, como sendo um vídeo tutorial, vocês podem guiar-se por esse vídeo para qualquer um dos tamanhinhos, dos outros 4 tamanhos que este workshop aborda. Simplesmente vão ter de ter em conta as instruções que estão no manual. Portanto, para o tamanho pequenino, vocês vão utilizar um número de malhas, montar um número de malhas diferente do que este tamanho que é maior, é óbvio. Mas o resto, em termos de construção da meia, é exatamente como está no vídeo, portanto, podem ir acompanhando o vídeo e só têm que alterar e terem atenção os números de malhas que vamos ter que tricotar antes de virar, no caso do calcanhar, por causa das carreiras encurtadas naquela parte da curvatura do calcanhar, mas vão ver que, depois de verem o vídeo e de lerem as instruções, vão ver que é extremamente simples de fazer essa adaptação. No manual de apoio, vocês vão também encontrar algumas instruções de como devem fazer no caso de utilizarem um fio diferente deste que eu utilizei, ou umas agulhas mais grossas ou mais finas. Então, se vocês não tricotarem com o mesmo tipo de agulha ou com o mesmo fio que eu estou a utilizar, é muito normal que vocês vão obter uma meia de tamanho diferente. Se tricotarem a meia que eu tenho aqui para o tamanho de recém-nascido, com um fio muito fino, naturalmente vocês vão ficar com uma meia ainda muito mais pequenina do que esta. Então, daí que eu no manual de apoio, que disponibilizo aqui no separador de ficheiros, tenha explicado com umas noções bastante simples e básicas como devem fazer essa adaptação. Ponto número 1. Vão ter de tricotar uma amostra
com o fio e as agulhas que vão utilizar e no ponto em que vão tricotar. Portanto, se tricotarem em ponto de meia, vão tricotar uma amostra em ponto de jersey, meia do direito e liga do avesso, para poderem contabilizar depois o número de malhas e o número de carreiras na vossa amostra. De seguida, vão ter de encontrar as medidas para o pezinho do príncipe ou da princesa de quem vão tricotar as meinhas. Eu, nessa secção do manual de apoio, disponibilizo uma tabela onde eu vou indicar por cada tamanho os centímetros, portanto, a medida do pé do bebê em centímetros é uma medida standard. É claro que pode haver bebés que tenham um pezinho maior ou mais pequenino, mas são medidas standard que vos dá alguma orientação, pelo menos. E tem também o número de malhas necessário. Atenção que o número de malhas que está aí nessa tabela tem por referência este fio, está bem? Mas, em todo o caso, vocês podem guiar-se por aí, ignoram a parte do número de malhas, porque vão estar a fazer adaptação de fios, não é? E de agulhas, mas têm por base a medida do comprimento do pezinho e a respectiva idade, está bem? Depois de terem a amostra tricotada e de terem as medidas que vão precisar, não é? A medida que vão tricotar, vão ter que contabilizar em 10 cm quantas malhinhas tem a vossa amostra e, através da regra 3 simples, vocês fazem a conversão do número de malhas que vocês têm na vossa amostra ou dos centímetros que têm na medida real com as malhas que têm na vossa amostra e obtêm o número de malhas que vocês precisam para tricotar a vossa meia com o fio e as agulhas que sejam diferentes dos que eu estou a utilizar. Tudo isso, as continhas, a forma como vocês vão fazer, a regra 3 simples, está tudo devidamente explicadinho no manual e, portanto, é só dispensarem alguns minutinhos e de forma extremamente rápida vocês vão conseguir perceber como fazer essas adaptações, está bem? Porque não é complicado e é como vos digo, é só no caso de não tricotarem com um fio que seja o normal de bebê, trabalhado com agulhas de 3 mm, está bem? Então, preparei para vós um vídeo onde explica, de facto, a construção desta meia. Vocês podem, a construção e execução desta meia, vocês podem tricotar meinhas para bebê utilizando outros pontos de fantasia entre a liga e a meia, ou utilizarem pontos rendados, não é? Aqueles fantásticos pontos com as laçadas e mates que nos dão aqueles efeitos lindíssimos, não é? Aqueles desenhos lindíssimos no tricô. Podem utilizar o chamado color work, portanto o tricô colorido, tricô com duas cores, nas técnicas de jacquard ou fair isle. Podem utilizar malhas passadas, portanto os torcidos, as tranças, portanto vocês podem, a imaginação é o vosso limite. E em todo esse tipo de construção, vocês vão ter de ter em conta o número de malhas que têm e o desenho que vão aplicar nesse número de malhas disponível, não é? E, no caso dos pontos de fantasia, vocês vão ter de ter em conta o múltiplo de malhas de que esse ponto de fantasia é múltiplo. Portanto, o número de malhas de que esse ponto de fantasia é múltiplo. Porquê? Porque no caso de haver várias repetições ao longo da meia, vocês vão ter que conseguir tricotar os motivos completos para que o desenho fique perfeito e fique bonito. Portanto, daí essa necessidade de terem em conta o número de malhas de que os pontos de fantasia são múltiplos para conseguirem dividir o bolo por todas as malhas que são necessárias, não é? Dividir o espaço que vocês têm na meia, o número total de malhas que vocês têm na meia, pelos pontos de que aquele ponto de fantasia, ou malhas de que aquele ponto de fantasia é múltiplo e haver repetições completas e certinhas desse mesmo ponto de fantasia. Isso também está explicado numa breve nota no manual de apoio que eu disponibilizo aqui neste workshop e, portanto, podem depois dar uma vista de olhos também e ficarem com uma noção básica e muito breve, mas
mas básica e creio que bastante elucidativa de como fazerem, portanto, esta aplicação, esta introdução de pontos de fantasia em mainhas de bebê. Então, sem mais delongas, porque é mesmo a praticar e a dar às agulhas que se aprende a fazer tricô, então eu vou mostrar o tutorial desta mainha, concretamente, mas, como digo, vocês podem segui-lo para qualquer um dos outros tamanhos, está bem? No final do tutorial, eu volto até aqui para me despedir de vós e para mais algumas considerações finais. Então, até já! Neste vídeo vou então ensinar-vos a fazer as mainhas para bebê. Estas que eu tenho aqui já concluídas dizem respeito ao tamanho de recém-nascido, de 0 a 3 meses, de 3 a 6 e de 6 a 9. Todas as instruções destas mainhas vocês podem encontrar no manual que eu disponibilizei aqui no grupo referente a este workshop online. A mainha que eu vou ensinar aqui, o passo a passo, é a mainha dos 9 aos 12 meses, que é feita exatamente da mesma forma que estas, portanto elas são todas construídas da mesma forma, utilizam um método de construção top-down, começa aqui na zona do cós, tem o calcanhar tradicional e termina na biqueira, com a biqueira cerzida. Vou então mostrar-vos o tamanho dos 9 aos 12 meses para exemplificação, mas elas são todas feitas da mesma forma. Claro que pode haver variação quanto ao número de malhas. Estes 3 primeiros tamanhos são construídos com 30 malhas, este com 34 e o que eu vou tricotar agora, dos 9 aos 12 meses, com 38 malhas. Então vão precisar, para construir a mainha, vão precisar de lã de bebê, de espessura que dê para trabalhar com agulhas entre os 3 e os 4 milímetros, e vão precisar de agulhas de pontas duplas de 3 milímetros. Então vamos começar a tricotar a nossa mainha e para isso vamos montar nas nossas agulhas 38 malhas. Vamos utilizar um método de montagem, método continental de montagem de malhas, para que o acabamento da nossa montagem fique do lado direito, com um bom acabamento. Então vão pegar a ponta que vai, portanto a ponta de fio onde vocês vão fazer a montagem fica para o vosso lado esquerdo, a que vem do novelo para o vosso lado direito, seguram na mão assim, passam pelo polegar, indicador e prendem novamente na vossa mão. Fazem assim esta espécie de fisga. Agora, com uma das agulhas, vão inserir por baixo da linha, rodar uma vez no sentido dos ponteiros do relógio, que vai permitir fazer aqui uma laçada. Vocês também podem, em vez de fazer isto, podem optar por fazer assim este nozinho e inserem na agulha este nó corrediço. Eu pessoalmente não gosto de fazer este nó corrediço porque depois noto uma ligeira imperfeição no cós, na união das malhas. Por isso é que opto por fazer aquilo que vos expliquei até aqui. Portanto, fazer esta voltinha na nossa agulha. Agora vamos dar um bocadinho de folga às agulhas, à agulha e ao fio, e vamos inserir no fio de fora do polegar, pegar no que vem do indicador e mergulhar nesta laçada. Largamos e o nosso polegar vai puxar este fio e ajustar a malha. Temos 2 malhas montadas. Vou voltar a repetir. E ajustamos novamente 3 malhas. Convém não apertarem demasiado a montagem das malhas para depois não se tornar tão difícil calçar a meia, está bem? Para ter alguma elasticidade no cós. E agora vamos montar então as 38 malhas que precisamos. Têm 2 formas de fazer. Ou montam as 38 malhas todas nesta agulha e depois dividem pelas restantes agulhas, ou então montam logo em cada agulha
montam as malhas respectivas de cada uma, dividindo já as malhas pela totalidade das agulhas. Para fazermos então a montagem, vamos dividir, como eu vou utilizar 4 agulhas e trabalhar depois com a quinta, vamos então, como 38 não dá uma conta certa para 4 agulhas, vou colocar 9 pontos na primeira, 10 na segunda, 9 na terceira e mais 10 na quarta agulha. Então aqui já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, para fazer a montagem logo na agulha seguinte, mantém assim esta agulha e com a próxima agulha vão abraçar assim o fio e ajustam na segunda agulha. Agora largam a primeira, que já não necessitamos dela, e vamos montar agora então 10 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou só exemplificar novamente como fazer. Então, na agulha, largam a agulha que estão a fazer a montagem, não é? Largam a agulha que pararam de utilizar, seguram o fio, colocam a nova agulha assim, mais ou menos paralela com a primeira, e vão utilizá-la para fazer a montagem, ajustam, e agora vamos montar aqui 9 malhas. E vamos fazer assim 9 nesta e depois na próxima 10. Já temos as nossas malhas distribuídas pelas 4 agulhas e agora é chegado o momento de fecharmos o círculo de malhas. Um truque que eu costumo utilizar e sugerir é o seguinte: segurem a agulha que onde acabaram de montar malhas, assim, a direito. Eu aqui vou segurá-la plana na mesa para vocês conseguirem visualizar, mas o truque é segurá-la assim com a vossa mão no ar, de forma às agulhas caírem, está bem? Portanto, seguram a agulha na vossa mão e esta agulha mais comprida, que é a última, vocês vão pegar nela e apenas vão rodar assim. Estão a ver? A agulha está aqui, vocês vão levantar a agulha e forma automaticamente o quadradinho das malhas, em que a montagem está toda do lado direito e não há malhas torcidas aqui nas uniões. Convém verificarem isso, porque se alguma destas agulhas, entretanto, estiver torcido com a montagem, nós vamos ter de, se fecharmos o círculo com malhas torcidas, com agulhas torcidas, vamos ter que depois desmanchar, está bem? Portanto, tenham atenção a isso. Agora, como fechar o círculo das malhas e começar a trabalhar? Mantendo este quadradinho, não é? Vamos então pegar na quinta agulha, que é a agulha com que vamos trabalhar. Nós temos sempre as malhas da meia nas 4 agulhas e trabalhamos com a quinta, está bem? Vocês também podem trabalhar apenas em 3 agulhas e utilizam a quarta para trabalhar, tá bom? Eu normalmente trabalho com as 4 agulhas e a quinta para trabalhar depois as malhas. Então, já temos o círculo aqui quase, já temos o quadradinho formado, não é? E vamos então fechar o círculo. Inserimos a agulha na primeira malha, em posição de meia, e aquilo que eu agora vos vou ensinar é uma forma de rematarem, ao mesmo tempo que vão trabalhar esta primeira malha, rematarem logo esta ponta de fio que sobra. Claro que para fazer isto exige que estejam a trabalhar à continental, ou seja, tenham o fio nas mãos. O que é que vamos então fazer? Vamos pegar nas 2 pontas de fio, como se fossem só uma, e vamos abraçar na agulha que tem a malha e vamos puxar, assim. Estão a ver? Fazemos tensão aqui no fio e já temos a primeira malha. Eu vou fazer canelado 1 por 1, mas vocês depois podem fazer o canelado à escolha. Então vou virar o fio para a frente para conseguir fazer a liga. Vou inserir na segunda malha em posição de liga
passo os meus 2 fios pela agulha, assim, e vou trabalhar em liga. A partir de agora, ponho os fios para trás, ignoro esta ponta de fio da montagem, já não é precisa. Vou colocar o fio ao pescoço e a partir de agora vou então trabalhar normalmente, mas só me vou concentrar nesta agulha que eu tenho na mão esquerda e nesta que eu tenho na mão direita. Então, o primeiro ponto vai ser a meia, porque se eu estou a fazer canelado um por um, não é? E vou fazendo assim até ao final da agulha. Uma malha em meia, outra malha em liga, até ao final da primeira agulha. Cá temos. A agulha que ficou vazia passa para a mão direita. O nosso trabalho estava assim, nós rodamos assim, porque a próxima agulha a ser trabalhada é esta. Então ajustamos os pontos, terminamos com uma meia, agora vamos retomar com uma liga. E vamos continuar assim, a passar de agulhas, até chegarmos aqui, a esta agulha inicial, está bem? Porque o início da nossa volta é neste sítio. Já concluí então a volta, já tricotei todas as malhas e agora, para não confundir, recomendo que coloquem aqui entre a última agulha e a primeira, estão a ver ali naquele desvio das malhas, que coloquem um marcador e de preferência estes marcadores de cadeado, assim, estão a ver, apanham a malha. Vou tentar demonstrar para ser visível. Portanto, assim, estão a ver? Temos ali a malha, inserimos assim o marcador e fechamos o marcador. Pronto, assim sabemos que sempre que chegarmos aqui ao marcador, esta é a primeira agulha da nossa volta. Agora, é só continuarmos a tricotar, respeitando o ponto do nosso canelado. Com a chamada de atenção que estas 2 primeiras malhas parece que têm aqui 2 malhas numa só. Elas vão ser trabalhadas como uma única malha, está bem? Porque resultou daquele remate que eu fiz deste fio. Então vamos trabalhar a malha, no fundo tem 2 argolinhas, mas vamos trabalhá-la como uma única malha, que é o que ela é, porque senão, se trabalharmos cada uma das argolinhas em separado, vamos fazer um aumento, está bem? Portanto, vamos fazer só isto. Depois o fio será melhor ajustado no final, mas fica assim. Agora é só continuar e, de acordo com as instruções que eu disponibilizei no livrinho, que podem ir descarregar no separador dos fecheiros, vocês vão fazer canelado por 6 voltas. Portanto, esta é a segunda volta das 6 do meu canelado. Quando tiver o canelado concluído, eu já volto de novo para vos mostrar como fazer então a perna da meinha. Agora que já tenho o cós feito em canelado pelas 6 voltas, vou então dar início à parte da perna da meia. E eu vou tricotar pela altura que eu desejar em ponto de meia. Claro que vocês podem utilizar outros pontos de fantasia, podem fazer liga, podem utilizar canelado 1 por 1, podem fazer sempre a meia com o ponto de fantasia que quiserem, está bem? Eu neste workshop, como é mesmo a ensinar uma meinha básica de bebê, então eu vou tricotar durante a altura desejada em voltas de meia. E para isso basta eu começar a trabalhar nas minhas agulhas, as minhas malhas, todas em meia, está bem? E pela altura ou pelo número de voltas que eu desejar, está bem? Só isto. E o meu marcador fica sempre no sítio onde eu o coloquei no início e determina sempre o início da minha volta. Quando eu chego a esta agulha, sei que esta é a primeira agulha
a partir do marcador. Então vou tricotar agora a perna da meia com o mesmo número de malhas que tenho nas agulhas, sempre em circular, como tenho estado a fazer o meu cos, sempre em meia, tá bem? Meia em todas as voltas, certo? Agora que já tricotei o caninho da minha meia ou a parte da perna da meia pela altura desejada, pode ser mais ou menos comprida esta parte, está bem? Vamos então dar início ao calcanhar. O calcanhar vai ser tricotado, esta primeira parte do calcanhar vai ser tricotada em carreiras de ida e volta, em meia do direito e liga do avesso, por 8 carreiras e apenas em metade das malhas. Portanto, eu tenho aqui 38 malhas nas minhas agulhas e eu já tive o cuidado de colocar as minhas malhas distribuídas nas agulhas 9, 10, 9, 10. Ou seja, eu posso trabalhar o meu calcanhar nas próximas duas agulhas, que correspondem precisamente a metade. E estas duas agulhas vão ficar em espera, porque correspondem depois já à parte do pé da meia. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou trabalhar as próximas 19 malhas, neste caso, deste tamanho, depois nos outros tamanhos é uma questão de vocês verem nas instruções que eu disponibilizei no manual de apoio a este workshop, vamos trabalhar estas 19 malhas em meia. E eu costumo colocá-las todas na mesma agulha para ser mais simples. Portanto, aqui tenho 2, 4, 6, 7, 8, 9. Agora vou eliminar esta agulha. E vou trabalhar estas juntamente. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Esta é a primeira carreira. Agora viro o meu trabalho e vou trabalhar pelo lado do avesso. Vou passar a primeira malha em liga sem tricotar e agora vou tricotar tudo em liga até ao final. E esta é a segunda carreira. Nesta parte todos os calcanhares são iguais, porque vamos tricotar metade das malhas totais da nossa agulha por 8 carreiras de ida e volta em liga do avesso e meia do direito. Agora voltamos a virar o nosso trabalho e vamos passar a primeira malha em meia sem tricotar e tricotar tudo em meia. E esta é a nossa terceira carreira. E vamos fazer assim até termos completado então um total de 8 carreiras em meia do direito e liga do avesso. Já trabalhei então as carreiras de ida e volta em meia do direito e liga do avesso e como fui sempre passando a primeira malha ou em liga nas carreiras de liga ou em meia nas carreiras de meia e tricotando até ao final na carreira respectiva em meia ou em liga, não é? A última malha, consegui ter estas orelas, como vocês estão aqui a ver, estas orelas de correntinha que nos vão ajudar depois a levantar os pontos. Agora, para fazermos a segunda parte do calcanhar, que é esta curvinha que está aqui, neste tamanho, nós vamos tricotar da seguinte forma. Vamos passar uma malha em sentido meia sem tricotar. Depois vamos tricotar metade das malhas totais que temos nesta agulha, que eram 19, mais 2. Como 19 a dividir por 2 não dá conta certa, nós vamos nos guiar por 9. Vamos pegar no número inteiro, não é? Vamos guiar-nos por 9. E ao 9 vamos somar 2, portanto, passamos uma malha e agora vamos tricotar 11 malhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. De seguida vou fazer um mate, o chamado slip knit, ou seja, passo uma malha e meia sem tricotar, passo outra malha e meia sem tricotar, insiro a minha agulha esquerda pela frente das malhas, assim, enlaço o fio atrás e vou tricotá-las juntas, em meia torcida. E agora uma meia. Vou ficar com 4 malhas deste lado e vou virar o meu trabalho. Então, depois de virarmos o nosso trabalho, não é, para a carreira do avesso, a carreira do avesso vai ser feita da seguinte forma. Vamos passar uma malha em liga sem tricotar. De seguida vamos tricotar 6 ligas. 2, 3, 4, 5 e 6. Depois, 2 malhas juntas em liga, assim. Uma liga, e como veem ficamos com 4 malhas de um lado e 4 do outro, e aqui no meio outras tantas malhas. Agora vamos virar, e esta carreira que eu vou fazer agora do lado direito e depois a do lado do avesso, são aquelas que nós vamos repetir até que todas as malhas da nossa agulha estejam tricotadas. Então como é que vamos fazer? Passamos a primeira malha em meia sem tricotar. Agora vamos tricotar tudo em meia até uma malha antes deste desvio de malhas, ou seja, vamos tricotar estas malhas todas em meia e deixamos esta, que está aqui. Portanto, tricotamos tudo em meia até uma malha antes do desvio de malhas. Cá está, a malha antes do desvio. Agora voltamos a fazer um slip knit. Passamos uma malha em meia sem tricotar, outra sem tricotar, inserimos a agulha esquerda pela frente, enlaçamos o fio atrás e tricotamos juntas em meia torcida. Agora uma meia e viramos. Na carreira do avesso, vamos passar a primeira malha em sentido liga sem tricotar, tricotar em liga até uma malha antes do desvio de malhas, ou seja, vou tricotar estas malhas todas e deixo esta. Já cá estou. Agora vou tricotar esta malha e a próxima juntas, em liga. Tricoto uma liga e viro. E vou continuar a repetir estas duas carreiras até trabalhar todas as minhas malhas na agulha, ou seja, até eu conseguir chegar sempre à última malha, porque eu nesta parte estou a fazer carreiras encurtadas e nunca trabalho todas as malhas, não é? Chega uma altura que viro o meu trabalho. Cá está, trabalhei até uma malha antes, passar em meia sem tricotar, juntar as duas e trabalhá-las juntas pelo anel de trás e uma meia virar. Aqui já trabalhei a carreira toda, agora falta fazer o mesmo do lado do avesso. Passo uma malha, vou tricotar tudo em liga até uma malha antes do desvio de malhas. Já cá estou, agora trabalho estas duas malhas juntas, em liga, uma liga. E pronto, já tenho a segunda fase do calcanhar feita. Como veem, já tenho aqui o formato esta carapucinha que forma o calcanhar. Agora é a altura de levantarmos pontos aqui nas laterais e retomarmos o nosso trabalho em redondo, que faz parte da terceira parte do nosso calcanhar. Então agora, para fazermos a terceira parte do nosso calcanhar, vamos tricotar estas malhas todas em meia, as que temos aqui na nossa agulha. E agora
vamos levantar pontos aqui nesta lateral. Para ser mais fácil, eu costumo dividir as malhas que tenho no calcanhar, de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos pôr aqui 6. Costumo dividi-las ao meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque as malhas que eu vou levantar aqui, eu vou colocá-las ainda nesta agulha. Então, o que é que eu vou fazer? Em cada orelazinha que eu tenho aqui debaixo da minha malha, eu vou levantar pontos. Eu vou levantar um ponto aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. São um total de 4 pontos. Recordam-se que nós tricotámos 8 carreiras de ida e volta, portanto eu agora vou levantar uma malha por cada ponto, digamos assim. Então o que é que eu vou fazer? Vou só inserir a minha agulha, a apanhar assim os 2 fios da orelha e enlaço o fio atrás e puxo. Tenho uma malha, agora vou fazer outra vez o mesmo, 2, 3 e 4. Agora neste sítio eu vou levantar uma malha por causa desta malha que está aqui inacabada. Estão a ver? Há aqui uma malha inacabada e se eu não levantar aqui um ponto, apanhando estes 2 fios que eu estou aqui a mostrar com esta agulha, o que me vai acontecer é que vou ficar com um buraco aqui na zona do calcanhar e eu não quero buracos. Então vou apanhar estes 2 lados da malha inacabada, vou colocá-los na minha agulha e vou trabalhá-los juntos em meia. Normalíssimo. E ainda vai para a agulha do calcanhar. E pronto. Portanto, levantei um total de 4 malhas, mais uma, 5. Agora vou trabalhar em meia as malhas que dizem respeito às agulhas da frente. Lembram-se aquelas malhas que ficaram em espera enquanto trabalhámos o calcanhar? Então, estas malhas, estas 2 próximas agulhas, eu vou trabalhá-las normalmente em meia. Já trabalhei uma, metade da frente, e agora vou trabalhar a outra. Quando agora chegar ao final, eu vou fazer o mesmo, embora de forma simétrica, àquilo que eu fiz deste lado. Portanto, vou ter de levantar pontos aqui nesta lateral, 4. Pronto, como eu estava então a dizer, aqui vamos ter de levantar 4 pontos nesta lateral, mais um ponto aqui a mais, tal como fizemos deste lado, para não formar o buraquinho na meia. Como temos de fazer isto de forma simétrica, então primeiro vamos levantar o ponto da malha inacabada que nós vamos precisar de levantar para não formar buraquinho. E vamos já usar a agulha nova, porque vai ser a agulha que vai apanhar este ponto, estes da lateral e estes que temos no calcanhar, está bem? Então vamos utilizar esta agulha que temos aqui, vamos inserir estas malhitas que levantamos na agulha e vamos tricotá-las juntas em meia. Esta parte aqui é exatamente igual, para evitar o buraquinho quer de um lado, quer do outro. Agora vamos levantar 4 pontos nesta lateral. 1, 2, 3, 4. À semelhança do que também tínhamos feito na outra lateral, está bem? Porque temos que levantar o mesmo número de pontos de um lado e do outro. Ajustar bem. Este é o segundo. Este é o terceiro. E, finalmente, o 4º ponto. E agora vamos trabalhar em meia as malhas que temos aqui nesta agulha, que corresponde a metade do calcanhar. E a nossa volta agora passa a ser aqui, no meio do calcanhar. Portanto, a nossa volta agora vai passar a ser
aqui no meio do calcanhar. E vamos dar então início à quarta parte, que diz respeito aos mates que vamos fazer nas laterais para voltarmos a ter o número inicial de malhas que tínhamos. Então agora, nesta primeira volta, vamos já iniciar uma volta de mates. Assim sendo, os mates vão ser feitos apenas nesta primeira agulha e nesta última agulha. Portanto, vou fazer sempre um mate aqui, a 3 malhas do fim. Estas 2 malhas que eu estou a apanhar com a minha unha vão ser onde eu vou fazer o mate, nesta agulha. Estas 2 agulhas eu nunca faço mates, porque são as agulhas que correspondem à frente do pé. E depois, aqui nestas 3 primeiras malhas da última agulha, estas 2 que estão aqui vão ser aquelas onde eu vou fazer o meu mate. E vou fazer uma volta com mates e outra sem mates, até recuperar os 38 pontos iniciais que eu tinha na minha agulha. Então aqui, na primeira agulha, eu vou tricotar até 3 malhas do fim desta agulha, naturalmente. E já aqui estou, a 3 malhas do fim. Estas 2 primeiras malhas eu vou tricotá-las em meia juntas e esta em meia. Mudo de agulha e as 2 agulhas da frente do pé eu vou tricotá-las normalmente sem fazer mate nenhum. É só tricotar em meia aqui estas 2 agulhas da frente do pé. Já tricotei uma e agora vou tricotar a outra. E agora, nesta última agulha, eu vou fazer então uma malha em meia, o mate e o restante em meia. Portanto, vou tricotar uma meia. O mate que eu vou fazer aqui é o slip slip knit, aquele que nós já fizemos no calcanhar. Portanto, é exatamente igual, a mesma coisa que eu vou fazer. E agora vou tricotar as restantes malhas em meia. A próxima volta, melhor dizendo, vai ser toda tricotada em meia, tá bem? Sem estes mates. Depois volto a fazer mates. Depois volto a tricotar outra volta sem mates. E vou repetindo estas 2 voltas, uma com mates e outra sem mates, como eu acabei de exemplificar, até que eu tenha novamente aqui nas minhas agulhas 19 malhas. Ou seja, de ter 10 numa e 9 na outra, está bem? À semelhança das 19 que eu tenho aqui. Eu tenho que voltar a ter no total das minhas agulhas as 38 malhas. Se estiverem a tricotar os outros tamanhos, vão, ao fazerem estes mates laterais, vão tecê-los até obter novamente o número de malhas inicial para cada um dos tamanhos. Então eu vou tricotar os mates e quando tiver novamente 38 malhas nas minhas agulhas, volto para vos ensinar a parte do pé da meia. Pronto, já tenho de novo as minhas 38 malhas nas agulhas que eu preciso. Cá tenho os mates, o buraquinho escondido, o calcanhar formado. E agora vou tricotar a minha meinha. Estão a ver? Agora vou tricotar a minha meia em voltas todas de meia, tal como eu fiz no cano, para este tamanho, até medir 10 cm desde este sítio. Portanto, vão medindo desde assim, deste sítio onde eu tenho aqui este triângulo, vou colocar a minha fita métrica e quando eu tiver daqui até às agulhas 10 cm, é a altura certa para começar a fazer a biqueira. E pronto, já tricotei então a meinha, de forma a ela ter cerca de 10 cm, estão a ver?
medido aqui, assim nesta lateral. E agora vou então começar a fazer a biqueira. A biqueira vai ter de ser feita com o nosso calcanhar nesta posição e vamos fazer mates aqui no fim desta agulha, no princípio desta, no fim desta e no princípio desta. O que significa que para já nós vamos ter que tricotar estas malhas que estão nesta agulha até 3 malhas do final. E portanto vamos tricotar em meia até 3 malhas do final. E agora essas 3 últimas malhas vão ser feitas estas 2 primeiras juntas em meia e esta em meia. Mudamos de agulha e esta primeira agulha vamos tricotar uma malha em meia, um slip slip knit, portanto passamos e tricotamos a malha igual aos mates que fizemos no calcanhar. Cá está. E agora vamos tricotar tudo até ao fim em meia, nesta agulha. Na próxima agulha, vamos ter de fazer mates aqui. Então, vamos tricotar tudo até 3 malhas do fim. Até 3 malhinhas do fim. E agora, 2 juntas em meia e uma meia, tal como fizemos na primeira agulha. Finalmente, na quarta agulha, vamos repetir o que fizemos na segunda. Portanto, tricotamos uma meia, fazemos aqui o slip slip knit e agora tricotamos em meia até ao fim. Esta volta com mates, nós vamos repeti-la até ficarmos com um total de 10 malhas nas nossas agulhas. Eu vou fazer agora a minha biqueira e daqui a pouco já volto para vos mostrar como fica e para vos ensinar a cerzir. E pronto, já temos a nossa biqueira feita. Temos 10 malhas no total, portanto 5 numa frente, 5 noutra. Cá temos a nossa biqueira. Vamos então agora para cerzir. Vamos desde já passar as malhas que temos na agulha da frente apenas para uma só agulha, para se tornar mais simples e não termos aqui tantas agulhas. E vamos fazer o mesmo nas agulhas de trás, sendo certo que eu vou ter de trabalhar estas 3 malhas para colocar este fio aqui nesta ponta. Portanto, vou, ao trabalhar em meia, vou aqui, estão a ver? Vou trabalhar estas malhinhas que tenho na minha agulha esquerda e, ao mesmo tempo, junto tudo numa só agulha. E assim fico com as malhas da frente e as malhas de trás, tudo na mesma agulha. Agora vamos ao processo de cerzir. Para cerzir, vamos cortar uma pontinha de fio, não precisamos do restante que sobra. Vamos utilizar uma agulha de cozer lã e vamos então ao procedimento de cerzir. Para cerzir, nós vamos colocar as malhas divididas em 2 agulhas que ficam paralelas entre si, como podem ver aqui nesta demonstração, e o fio com que vamos cerzir vem da agulha de trás. Então, na agulha da frente, a primeira malha nós vamos inserir em liga e puxar o fio. Na agulha de trás, eu vou inserir a primeira malha, o fio na primeira malha, em meia e mantenho na agulha. A partir de agora vou fazer uma espécie de lenga-lenga, digamos assim, que eu vou repetir na primeira e na segunda agulha, até ficar apenas com uma malha, em cada agulha. Então vou fazer na agulha da frente, vou inserir a malha em sentido meia e retirar da agulha.
e a seguir insiro em liga. Na agulha de trás vou inserir em liga, retiro da agulha e de seguida em meia. Na frente, meia, tira. Cuidado para os fios não começarem a formar laçadas à volta das agulhas. Liga. Atrás, liga, tira. E meia. À frente, meia, tira, liga, atrás, liga, tira e meia. À frente, meia, tira, liga, atrás, liga, tira e meia. E agora, para terminar o cerzido, a agulha da frente tiro em liga e a de trás em meia. Já posso retirar as agulhas, já não vou precisar delas. Agora só tenho de rematar esta pontinha de fio que vou espetá-lo aqui, puxá-lo para o avesso e no avesso vou dar aqui um nozinho, dos pouquíssimos que eu dou no tricô, dou aqui assim um nozinho nesta malhinha, aperto bem para não magoar e agora vou rematar o fio seguindo o contorno das malhas. Portanto, vou aqui encontrar, cá está, fazer assim e vou rematando esta pontinha de fio que me sobra e ao mesmo tempo que vou duplicando o ponto e reforçando a biqueira. E já está. Posso cortar este bocadinho de fio, já não é necessário. Este também vamos rematar, eu costumo rematá-lo aqui por esta orelha fora e depois escondo aqui, depois corto e pronto, cá temos a nossa meinha feita, a biqueira, vou ver com a pontinha cerzida, em que não se nota a costura que fizemos. Aqui tem um pequeno buraquinho, foi uma junção de fio que eu ainda não rematei, tenho aqui ainda as pontinhas para rematar, mas depois a meinha fica perfeitinha. E pronto, já tenho aqui então o tutorial da meinha dos 9 meses até um aninho, de 9 meses a 12 meses. Podem depois então fazer seguindo os outros modelos também, que têm as respectivas instruções no livrinho que eu disponibilizo neste workshop. Espero que tenham gostado e tricotem muitas meias pequeninas e adoráveis. E depois não se esqueçam de partilhar no grupo Meias ao Mês essas doçuras e essas ternuras que vão certamente sair das vossas agulhas. Obrigada e grata a todas! Ora, cá estou então eu de novo. Espero que tenham gostado do tutorial e que ele tenha sido bastante esclarecedor para poderem então tricotar muitas delícias como estas que eu tenho aqui na minha mão. Como eu disse, aqui no menu dos ficheiros está o manual de apoio, onde vocês têm as instruções passo a passo para cada um destes tamanhos, com o número de malhas,
as voltas, as carreiras que vão ter de tricotar, tudo certinho, e podem acompanhar então o tutorial desta última meinha, exatamente para perceberem aqueles truques mais técnicos para conseguirem tricotar em qualquer tamanho as meias, mas sempre fazendo a adaptação. Não se esqueçam, se o fio que utilizarem não for deste que eu utilizei nas minhas meias e com agulhas de 3 mm, vocês vão ter de fazer uma adaptação, mas isso também está explicado no manual de apoio que disponibilizei para vós. Adicionalmente, vocês encontram também no menu dos fecheiros mais 2 manuais complementares. Um sobre cerzir em meia, que é um passo a passo com imagens e texto elaborado por mim para vos ajudar no procedimento de cerzir, que é explicado aqui no vídeo, mas que podem depois ver com mais detalhe e até imprimir para terem no vosso dossiê, juntamente com o manual de apoio deste workshop. E tem também um outro manual complementar acerca de como esconder pontas de fio. Recordam-se que eu, no final do tutorial, havia ali uma pequena troca de fio, não é? O fio terminou e tive de mudar de novelo e houve a necessidade depois de fazer o remate dessas pontas de fio e então eu tenho também um tutorial em imagens e em texto que vocês podem seguir neste manual complementar que está aqui no menu dos fecheiros e que podem imprimir e ver como então esconder as pontas de fio no nosso tricô para um acabamento perfeito. Espero que tenham gostado deste workshop sobre meinhas para bebê. Vocês podem, portanto, ter acesso a este workshop sempre, à hora que quiserem, quando quiserem. Podem ver e rever o vídeo sem qualquer restrição e podem, sempre que tiverem alguma dúvida que vos surja, alguma questão que não tenha ficado bem esclarecida no tutorial e nas explicações que eu aqui dei, e mesmo do que está no manual, podem deixar os comentários aqui ou melhor, podem deixar as vossas dúvidas aqui nos comentários a este vídeo, que eu logo que me seja possível responderei e ajudarei a esclarecer a vossa dúvida e a ultrapassar todas essas dificuldades. Espero então que tenham gostado, que tricotem muitas meinhas e, como eu disse no tutorial, fico à espera que depois partilhem as fotografias das vossas meias no grupo do Facebook Meias ao Mês, o grupo da Bola de Pelo Criações só dedicado a meias, no qual podem pedir a vossa adesão, solicitar a vossa adesão. É gratuito o acesso ao grupo e, portanto, podem lá aprender muitas coisas e partilhar outras tantas, não é? Partilhar muitas fotografias dos vossos pares de meias e ficarem a saber uns truques engraçados sobre o universo fantástico que é o das meias. Espero então que tenham gostado, deixem os vossos comentários, as vossas sugestões aqui em baixo. Terei todo o gosto em ler o vosso feedback, em responder às vossas questões se elas surgirem. Eu estou sempre deste lado para vos ajudar naquilo que me for possível, está bem? Um grande beijinho a todas vós, muito, muito, muito obrigada por tudo e até breve, numa próxima iniciativa. Adeus!